Às vezes Deus parece um tirano, né, mano? Ou você me serve, ou eu vou te mandar pro inferno. Ou você faz o que eu quero, ou eu vou te condenar por toda a eternidade. Aí a gente se pergunta, como é que alguém que diz nos amar pode nos tratar dessa forma? Nos foi ensinado muito errado acerca de Deus, mano. Porque a verdade, na verdade, é muito diferente disso. A gente tem essa visão porque nos foi incutida a ideia do inferno apenas como um lugar geográfico. Mas a realidade sobre o inferno é um pouco mais complexa do que isso, se ligou? O verdadeiro inferno é a absoluta separação do homem e Deus, mano. E quando Jesus fala que veio para nos conceder vida, ele não está falando dessa vida mortal que a gente vive. Respiração, bombeamento do sangue. Ele está falando da própria vida dele em nós, nos concedendo todos os privilégios que a vida dele possui. Ou seja, amor, santidade, alegria, paz, imortalidade. Então, o inferno é o lugar onde esse tipo de vida não existe. Se isso não existe, existe o oposto disso. Porque pensa comigo, mano. A palavra diz que pelos meus pecados eu deveria ser condenado ao inferno. Mas também diz que Jesus pagou pelos meus pecados. Se para pagar os meus pecados eu deveria ir para o inferno, aquele que se propôs a pagar pelo meu pecado deveria ir para onde? Pro inferno. Só que Jesus ele não vai para um lugar queimar, tá ligado? Isso não significa que ele não passou pelo inferno, porque o inferno é a absoluta separação entre o homem e Deus, e ele passou por isso, se ligou? É por isso que ele diz na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Isso é o verdadeiro inferno. Então, quando Deus fala pra gente estar nele, não é como um tirano dizendo, faça o que eu quero, senão eu vou te condenar. Ele tá dizendo, faça o que eu quero, porque só em mim a vida, esteja em mim. Porque se você não estiver em mim, você vai morrer. Tá ligado, mano? Quando Deus criou a árvore, ele olhou pro solo. Mas quando Deus criou o peixe, ele olhou pra água. Deus olhou pra água. A árvore não vive fora do solo. Assim como o peixe não vive fora da água. Quando Deus criou o homem, ele olhou pra quem, mano? Pra si mesmo. Ele olhou pra si mesmo. O homem não vive sem Deus, mano. Se ligou? Assim como o peixe não vive fora da água. Agora, o homem reclamar que não há vida pra ele fora de Deus é o mesmo que o peixe reclamar por não haver vida pra ele fora da água, mano. Você tira o peixe da água, o que que ele faz? Ele se debate, mano. Ele não tá vivendo, ele tá sobrevivendo procurando um ar. Assim é um homem vivendo fora de Deus. Ele tá se debatendo, mano. Ele tá tentando. Ele acha que vive, mas não tá. Ele tá sobrevivendo, mano. Se ligou? Deus não quer que a gente morra. Ele não é um tirano. E não é a morte física, não. Porque Jesus diz assim, ó. Aquele que estiver em mim, ainda que morra, viverá. Deus não é tirano. Deus é um pai preocupado.